Boa tarde. Boa tarde. Tarde. Boa tarde.
Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Gente, por motivos muito especiais, que vocês já vão estar sabendo um pouquinho mais de detalhe daqui a pouco, a gente vai começar às 5 horas, tá? Em ponto. Então, a gente tem muita coisa para falar para vocês, muito conteúdo hoje. Então, às 5 a gente começa. Pessoal, esquece. Eu ia fazer uma pergunta, mas eu acabei de bater o olho e vocês estão gravando, porque eu vou ter que sair no meio da reunião. Desculpa, obrigada. Imagina. A gente vai ter sorteio, tá? Então, assim, pelo menos no início, já pega ali o formulário e já se cadastra se quiser, ó. Pode deixar, obrigada. Imagina. Boa tarde. Boa tarde. Chegando, pessoal. Gente, muito tempo que eu não vejo Marcelo nas agendas. Marcelo, tudo E bem? aí, tudo bem? Eu só não vou ligar a câmera que eu tô no presencial. Tá uma luz danada, você não vai me ver no final. Tá bom, fica em Mas paz. satisfação participar. Seja bem-vindo. Obrigadão, valeu.
Oi, maravilhosos. Boa tarde, Boa peraí tarde a que eu todos. tô E atrasado e tenho que maravilhosos. botar aqui o efeito aqui do vídeo. Peraí. O cara chega atrasado, bagunça tudo, mas ele vai chegar, peraí. Tá no horário, tudo certo. Adorei esse plano de fundo de vocês, gente. Legal, né? Eu Obrigada. vou botar o meu aqui, peraí. Compartilha aí, gente, o plano de fundo, ficou tão legal. Ó, vamos lá, hein? Vamos pensar sobre isso. É aí que eu não estou achando ele agora, mas eu vou buscar no outro ali. Ele está no outro local, eu vou incluir aqui, peraí. Adicionar nova. Se eu já tivesse feito, plano de fundo. Abrir. Adicionei nova, agora vamos ver quando é que ele chegou aqui embaixo. Ok, vamos começar aqui. Vou fazendo a abertura, você vai se organizando, tá bom? Gente, é com muito prazer, né, que iniciamos aqui o primeiro encontro de 2026. Ano passado nós desenvolvemos uma personagem de IA chamada Nata, passou pela jornada toda da mulher. E esse ano o nosso formato é um podcast para que todos, um podcast ao vivo, tá? Inovadores aqui, para que todos vocês possam escutar, acompanhar, aprender com a gente, tá? Eu sou Michele Bittar, vou começar aqui falando do nosso tema, o que realmente define quem avança no trabalho. Vou começar com a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, cis, tenho olhos e cabelos castanhos. Hoje eu estou usando uma camisa branca, um óculos de armação marrom, acessórios prateados, e o meu fundo é do nosso projeto de 2026, de Virgincast. Lu? Boa tarde. Meu nome é Luciana, sou uma mulher branca, hoje de cabelo liso, uma blusa marrom meio de lado, tenho um óculos redondo com armação bronze e brincos meia bola ali dourada. Maia? Boa tarde, gente. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelos enrolados castanhos, mas hoje ele está preso. Tenho olhos castanhos escuros, estou usando uma armação de óculos meio esverdeada marrom e estou com uma blusa marrom clarinha e meu fundo também é do Divergencast. Muito bom. Lu, puxa a vinheta que já já apresentamos nosso convidado. Boa. Muito bom. E agora, como todo bom podcast, nós temos um patrocinador, né? Quero convidar nosso patrocinador aqui com os recadinhos dele, Karine. Bora lá, boa tarde, pessoal. Já adorei aqui o patrocinador. Bom, para que todos possam me conhecer, eu sou a Karine aqui da equipe de diversidade, junto com a Patrícia e com o Rafa. Eu sou uma mulher parda, de cabelo cacheado um pouco abaixo do ombro. Meus olhos também são cabelo e olhos castanhos escuros. E hoje eu estou usando aqui uma blusa gola polo na cor rosa bem clarinho. E o meu fundo é esse fundo lindo aqui do Diversecast das meninas, que eu adorei, achei muito lindo. Então vamos lá de recadinhos. Hoje eu estou trazendo aqui de recado para vocês. Para quem ainda não conhece, a gente sabe que, né, sempre está entrando pessoas novas, tanto dentro dos grupos quanto na companhia como um todo. Então, lembrar vocês que a gente tem aí a nossa newsletter do Brasil Connect. Então, toda segunda-feira chega via e-mail com todas as novidades, informações, eventos, tudo que está acontecendo aí dentro da NTT Data. Vem na newsletter para a gente poder relembrar e também ficar por dentro de tudo que está acontecendo. Então, fica aqui o convite para vocês conferirem toda segunda-feira via e-mail. Outro meio também de vocês conhecerem um pouquinho sobre, né, diversidade e também interagir com os outros grupos e com os outros membros dos grupos é vocês acessarem o nosso
grupo, nosso chat, que funciona dentro do Teams. Então, lá dentro desse chat, todos os grupos eles estão juntos e a gente posta lá também. E tem um diferencial. Toda sexta-feira a gente tem o Sextou com Day dentro do grupo, onde a gente faz ali um apanhado de dicas com filme, livro, podcast. Agora a gente vai ter mais um podcast para indicar também. Então, fica aqui também um convite para quem não faz parte ainda do chat, também pode fazer parte e está sempre ali, né, por dentro de tudo que está acontecendo. E como já é, né, de praxe, todo março é março, né, o mês da mulher aqui na NTT Data também. Então, vem aí muita coisa bacana. As meninas aqui, juntamente com diversidade, o grupo, a gente está preparando com muito carinho, né, uma programação muito rica e, assim, imperdível. Não vou dar spoilers. O único spoiler que vocês têm é que as ações vão acontecer entre os dias 10 e dia 12. Então, fica aqui o convite para vocês se ligarem aí na newsletter, por exemplo, e nos outros e-mails de comunicação que vocês vão receber em breve mais informações sobre os eventos que vão acontecer em março. Muito bem. E para a gente poder também ficar aqui por dentro, né, dos nossos indicadores, todo mês, quando a gente fecha ali os indicadores, a gente posta dentro da nossa página de diversidade, mas também durante os nossos encontros dos grupos, a gente traz o recorte referente àquele grupo. E hoje, então, a gente está trazendo aqui referente ao grupo de gênero, onde a gente traz aqui todas as informações de indicadores anteriores e o atual. E, atualmente, o último indicador que a gente fechou foi o de janeiro. Então, a gente fechou ali com 33,1 de mulheres dentro da companhia, né? A gente segue aí numa crescente, a gente está, né, tentando evoluir cada dia mais para a gente poder chegar na nossa meta, que é ter pelo menos 35% de mulheres dentro da companhia. A gente sabe que é um desafio, mas é um desafio alcançável. A gente já conseguiu alcançar esse desafio de mulheres na liderança, né? Então, a gente já alcançou os 35% na liderança e a gente quer agora alcançar os 35% dentro da companhia como um todo. Uau. Vamos lá, Obrigada, meninas. Agora é com vocês de volta. Obrigada, Obrigada, Karine. Obrigada. Bom, então vamos lá, vamos começar, né? Tá todo mundo ansioso para saber sobre o tema. Então, o que faz realmente alguém avançar no trabalho? É só trabalhar duro? É falar mais alto? É estar no lugar certo? Ou é conhecer as pessoas certas? Tá nascendo hoje o primeiro episódio do nosso Divergencast, do grupo de diversidade de gênero mulher, mas a conversa não é só entre mulheres. Hoje a gente quer conversar sobre tudo aquilo que influencia a carreira e que nem sempre aparece no currículo. Visibilidade, reconhecimento, oportunidades, silêncio, aquelas coisas que fazem diferença no dia a dia, mas que raramente são ditas em voz alta. E para deixar tudo ainda mais interessante, o nosso episódio ele vem com um formato mais interativo, com perguntas rápidas, algumas provocações, reflexões para vocês pensarem junto com a gente. A gente vai colocar aqui no chat o link do Mentimeter para vocês enviarem suas perguntas de forma anônima e também o link do formulário para quem quiser participar, né, do sorteio de 3 livros com direito à dedicatória personalizada do nosso convidado de hoje. Por isso a gente recebe o nosso sempre bem-vindo Ricardo Neves para sentar com a gente e olhar para esse tema a partir de diferentes perspectivas. Porque crescer no trabalho não é só uma questão individual, né? Ele tem muito de contexto, de cultura e de como as relações acontecem. Ele não é só um convidado, ele é referência e tem muita bagagem e propriedade para falar sobre esse assunto. O que ele não contava é que, por ter escrito um livro contendo também muito da sua história, nos deu mais insumos para questionar e provocar essas reflexões. Então, afinal, o que realmente faz alguém avançar ou estagnar no trabalho? Seja muito bem-vindo ao nosso queridíssimo Ricardo Neves. Muito obrigado, Lu. As palavras aí são muito bacanas, mas assim, eu é que tenho que agradecer bastante, sabe, a todos vocês e a ter essa oportunidade de estar aqui e ter assumido, como você sabe, né, durante esse tempo, estar aqui junto com vocês. Eu queria realmente agradecer e agradecer as tuas palavras. Mas vamos logo. Eu vou me autodescrever, né? Eu sou um homem branco, cis, já aqui com poucos cabelos na cabeça, um cavanhaque aqui grisalho, estou usando um óculos redondo marrom e estou também uma camisa azul, e hoje no mesmo fundo que vocês já descreveram aí, que é um fundo bem legal, parece que a gente está realmente num estúdio de podcast.
Então, fiquei muito bacana, parabéns aí a produção e a execução disso, eu acho que ficou muito bacana. Parabéns a todos aí por isso. Então, vamos logo cair de cabeça aí e começar a falar um pouquinho. Eu vou falar sempre, gente, como vocês sempre me conhecem, vou falar muito de experiência, de sentimento, de coração, de como é que eu vejo, né, esse tema do avançar ou estagnar na carreira, né? Eu acho, gente, a primeira coisa que me vem à mente quando alguém me pergunta, poxa, como é que é a diferença de quem, né, progride ou quem estagna, né, numa carreira? Eu acho que a primeira coisa que eu vejo às vezes isso desde o trainee, desde a pessoa que entrou, que se colocou, sabe? Eu falo para vocês que eu vejo muito uma palavra, e a palavra que vem a mim é a palavra de atitude, sabe? Aquela forma como você encara, sabe, um desafio, a atitude diante daquele desafio, a atitude diante da vida, na minha opinião, faz muita diferença de onde você vai chegar, sabe? Então, é uma coisa bastante genérica, mas deixa eu concretizar essa coisa. Eu sempre conto a história de um colaborador nosso, no Recife, inclusive, que a gente fez 2 dias onde a gente juntou ali para fazer a parte de recrutamento de um primeiro emprego, tá certo? E aí recebemos 2.000 currículos, definimos, né, quais daqueles 200 que seriam chamados ali, e a gente ia sair com os 30 contratados. E aí, no primeiro dia, aparece uma pessoa e fala assim, olha, eu não fui chamado, mas eu sei outros amigos que foram, eu mandei meu currículo, eu não fui chamado. Mas eu posso ficar aqui? E aí o pessoal ficou meio assim, não, tudo bem. E aí ele entra, sabe? E aí dá um certo crachá para ele. Não, tudo bem, porque ali você tinha umas palestras, você tinha uma série de coisas. E aí essa pessoa passou o dia ali. E ela ouviu cada palestra, ela conversava com os outros, ela se posicionou. E eram 2 dias. O que é que aconteceu no segundo dia? A pessoa estava lá de novo. Tá certo? E ao metade do segundo dia, o pessoal que estava lá disse, poxa, essa pessoa está aqui, é 1 dia e meio, entendeu? Vamos entrevistar essa pessoa? E a pessoa foi entrevistada. E ao final, e de uma forma como qualquer outra que estava ali, tá certo? Ou que tinham sido chamados, etc. E ela foi, de alguma forma, pré-selecionada e depois ela fez parte dos 30 que foram contratados pela empresa. Então, olha a diferença da atitude, ou seja, mas eu vou lá. E ele foi, no sentido, assim, bastante aberto, assim, olha, o pior que pode acontecer é eu conhecer, e quem sabe numa outra oportunidade, sabe? Então, para mim, a coisa começa assim, sabe? Começa assim, qual é a minha atitude diante daquilo? Como é que está o meu querer, a minha vontade, o meu posicionamento? Esse é um aspecto. É claro que o outro aspecto que eu acho que é muito importante é o aspecto da preparação, tá certo? Ou seja, como é que eu me preparo para as coisas? Como é que eu me posiciono para estar, não só, porque sempre tem uma frase que fala que, assim, que a oportunidade, ela está relacionada, a sorte, ela está associada a uma oportunidade e a preparação para que você consiga capturar aquela oportunidade. Então, preparar-se, sabe? E o contínuo desenvolvimento, isso é um aspecto fundamental, ou seja, o que eu estou fazendo hoje, será que essa vai ser a coisa com que eu vou continuar a desenvolver? Existem alguns livros, algumas coisas que falam justamente sobre essas curvas de preparação, sabe? A preparação pode ser técnica, mas ela também pode ser de relacionamento, ela também pode ser de desenvolver algumas capacidades que às vezes não é só o técnico, entendeu? É justamente o que antigamente se chamava de soft skills e cada vez ele está mais, gritante no sentido do diferenciar as pessoas em relação ao seu entorno, entendeu? São capacidades, como a gente trabalha aqui, capacidades de colaboração, por exemplo, entendeu? Capacidade de realmente assumir compromisso diante das coisas, capacidade da curiosidade, né? Tudo, e não é à toa que esses são os nossos princípios de liderança, entendeu? Que passam também, ninguém está dizendo que a capacidade técnica não é importante, eu não estou dizendo isso, a capacidade técnica parece que é uma base,
mas ela não é suficiente, entendeu? Ela tem que ser complementada, na minha visão, com os temas do desenvolvimento mais amplo, inclusive da sociabilização, de como é que eu vou realmente impactar positivamente o ambiente que eu estou. Como é que eu vou trabalhar em equipe? Como é que eu vou trabalhar de uma forma para que o meu resultado, a minha geração seja realmente reconhecida e de maior impacto, tá certo? Então, talvez eu comecei com atitude, eu falei um pouco agora sobre o tema da preparação, tá certo? E principalmente da preparação não simplesmente no técnico, mas também dos aspectos que seriam mais de soft skills, tá? Que eu acho que é um outro aspecto muito importante nesse contexto. E talvez um terceiro aspecto que a gente possa trazer é também o, 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 o aspecto um pouquinho de ambição, tá certo? Assim, onde eu quero chegar? Qual é o meu caminho? Onde é que eu quero? Porque a velha história, né, do chamado aí, se você não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve, entendeu? Então, aqui, um pouco do desenvolvimento do objetivo, sabe? E o objetivo, gente, também não precisa ser, eu vou ser CEO em 10 anos. Não sei, mas podem ser objetivos de curto, sabe? Que nesse objetivo de curto ele tem que estar um pouco mais concreto, o objetivo de médio ele pode estar mais genérico, o objetivo de longo prazo, de repente, é só uma visão. Mas você ter esse caminho, sabe? Você ter um pouco desse posicionamento. Ou seja, se a gente está falando sobre a atitude, a preparação e a visão de que caminho é esse, eu acho que você vê naquelas pessoas que têm uma progressão de carreira mais clara, você sente, pelo menos na minha experiência, eu sinto claramente isso nas pessoas, entendeu? E eu posso falar que de alguma forma, uma parte do meu desenvolvimento foi por aí também, sabe? Quando eu acho que eu tive atitudes de assumir riscos, de buscar coisas novas, sabe? Eu vim do Recife para São Paulo, depois eu consegui uma história longa, mas eu fui para os Estados Unidos, depois eu saí de 30 anos, gente, de quase 25 anos numa companhia como era a PwC, para se lançar como CEO da Everest na época, entendeu? Aquilo é um pouco de atitude. Novamente, não estou querendo. Isso não é uma questão de confete, nada disso, não, gente. É mostrar um pouco de como é que eu busquei, através de uma atitude corajosa, de buscar aquilo que eu queria, aquele outra parte do caminho. Eu tive sempre uma visão de caminho, onde é que eu queria, eu quero o meu próximo, e eu tentei me preparar muito, sabe? Assim, todas as coisas que eu fiz. Eu sempre fui uma pessoa que procurei sempre estar o melhor preparado possível. Nem sempre foi suficiente. Muitas vezes eu estava lá e quebrei a cara e não fiz tão bem, etc., mas fazia parte do jogo. Mas eu sempre tive uma sensação de dizer assim para mim mesmo, Ricardo, você fez tudo o que você podia. Se não deu certo, se não foi suficiente, cara, as limitações acontecem. Então, talvez olhando nesses três aspectos. Lu, como a gente está falando aqui de Vergem, né, e falando um pouco do gênero, né, da diversidade de gênero, talvez, se eu buscar essas três coisas e pensar, novamente, como eu vi e senti algumas mulheres trabalhar isso melhor ou pior, entendeu? Ou seja, como é que eu vi justamente esse tema de uma atitude proativa, né, sendo tomada por algumas mulheres versus em alguns ambientes, e às vezes elas serem quase mal interpretadas, entendeu? Por quê? Porque sendo um ambiente que culturalmente não está tão preparado para essa diversidade, quando uma mulher toma uma atitude mais forte, etc., para buscar aquilo que ela quer, para fazer o que ela quer, às vezes ela tem quase um certo rechaço, né? de ambientes que não a permitem, talvez, fazer isso. Mas aqui vem um outro aspecto da atitude, que é a resiliência, entendeu? É dizer o seguinte, olha, eu sei que em determinados ambientes a minha atitude pode ser interpretada de uma forma mais agressiva ou não, mas eu sei, eu tenho a segurança de onde eu quero chegar e o que eu quero fazer, e eu não vou desistir fácil, eu vou ser resiliente, eu vou buscar aquilo que eu quero, sabe? O outro aspecto também da preparação, eu acho que aqui eu busco também, quando eu penso na parte de gênero, é um pouco que dessa preparação, principalmente
numa população grande de mulheres, tem a ver um pouquinho com a história da síndrome do impostor, tá certo? Aquela sensação que nunca você está totalmente preparada. Não, ainda falta isso, não vou fazer, não vou me lançar, não vou fazer porque não estou. E aqui está um outro aspecto que pode, sim, não é o nome estagnar, mas principalmente retardar, sabe, esse crescimento, esse avanço. Então, se na atitude você tem que ter um pouco mais de resiliência para continuar, talvez nessa parte da preparação você tem que tomar um pouco de mais risco, até sabendo isso. Tem um livrinho que eu gosto muito, chamado Blink, acho que é o sobrenome dele é Gladwell. Depois eu passo aqui. Mas o Blink quer dizer o poder da intuição, é bem legal. Ele trabalha muito a visão de que todos nós temos intuições, com base naquilo que a gente viveu, com base no nosso DNA, na visão. Mas ele fala assim, olha, você tem que ter uma intuição, mas você tem que ajustar a sua intuição para o seu viés, entendeu? Então, a intuição, por exemplo, de uma grande parte das mulheres, baseado no que ela foi criada, naquilo que veio do seu próprio DNA, e cada um tem o seu, mas o que é que acontece? A intuição dela diz, não, espera isso aqui eu ainda não estou preparada, ainda não estou... E aí você tem que ajustar a sua intuição para o seu viés. Se você sabe que o seu viés é de ser muito menos arriscada, é trabalhar, você ajusta um pouquinho aquela tua intuição e diz assim, olha, minha intuição é que eu não estou tão preparada, mas eu sei que eu tenho esse viés de me colocar um pouquinho para baixo. Então, peraí, deixa eu ajustar isso aqui e dizer que eu não estou assim tão mal preparado, eu estou aqui perto dela. E isso não é só... Eu, Ricardo, eu faço isso o tempo todo, sabe? Eu digo, não, Ricardo, você às vezes trabalha muito assim, peraí, minha intuição é desse lado, deixa eu ajustar isso. Então, dá uma olhadinha nesse livro, é um livro legal, mas o conceito de dizer o seguinte, eu tenho uma intuição, que eu acho que é a, deixa eu ajustar essa intuição para o meu viés, para o meu bias, como se fala em inglês, tá certo? E por último, esse caminho. Por favor, Michele, talvez a gente possa, deixa eu acabar isso aqui e vamos fazer um bate-papo, né? Para não ficar assim, eita, a aula do Ricardo, porque ninguém vai aguentar a aula do Ricardo até lá. Mas, só para fechar um pedacinho aqui. Então, falamos sobre atitude, falamos aqui sobre o tema da preparação e, por último, o caminho. Eu acho que aqui no caminho, esse caminho e essa ambição, eu acho que ela precisa ser bastante trabalhada, principalmente, sabe, na minha visão, com as mulheres. Assim, eu acho que buscar discutir, pensar discutir esse caminho sobre vários aspectos. Um caminho nunca é um caminho definido total, sabe? Ele pode ter assim opções, ele pode ter alguma coisa, e como eu falei, talvez no curto prazo eu penso isso, mas no médio prazo vamos ver como é que está desse lado, mais para isso, mas ele precisa ser discutido, entendeu? Você não pode começar e desenvolver a sua carreira simplesmente dizendo, peraí, eu vou começar aqui, depois eu vejo o que é que dá. Não, é o contrário. Pense um pouquinho onde você quer chegar, o que é que você quer fazer, quais são as tuas fortalezas, quais são as coisas que você tem que continuar desenvolvendo e vá tocando esse caminho. Também não seja, eu só quero ser aquilo, não. Seja também aberta a que a vida te demonstre oportunidades e que você tome um caminho A ou B que você nunca tinha pensado. Mas não deixe de pensar no caminho. Acho que assim, a falta de pensar no caminho, na minha opinião, é algo que realmente faz com que as pessoas terminem se acomodando, sabe? Não, aqui está bom e coisa e tal, e aí a carreira vai parando. Era isso, pelo menos, de uma primeira introdução, mas vamos bater papo, né, Luciana? Que era o objetivo principal. Por favor. E Ricardo, conectando um pouco desses 3 pontos que você trouxe, com um aspecto cultural, lendo o seu livro, eu lembro muito de você trazer ali que nós temos um conjunto de valores que estão ali, estão postos a gente, né, dentro do ambiente que a gente viveu. E conectando isso com a sua fala, com a sua história, você que é um homem branco, nordestino, como que você rompeu com valores tradicionais que poderiam ter te colocado em outro caminho e que hoje te trazem nesse fórum aqui com a gente, né, como uma referência, né? O que aconteceu que fez você enxergar de outra forma? Obrigado, Michele. Obrigado, assim, de colocar aqui como referência. Por favor, eu acho que eu tento novamente dividir um pouco da minha experiência. Acho que eu tenho muito a aprender, viu, Michele? Muito mesmo, tem muita coisa para melhorar. Mas eu acho que eu comecei com isso, na verdade, porque eu tive uma mãe maravilhosa.
sabe? E que ela me ensinou. Minha mãe tem 92, maravilhosa, sou abençoadíssimo de ter uma mãe de 92, lúcida, com saúde. E ela me falou que, na época dela, o meu avô, né, achava que a mulher não precisava estudar. Então, ela não deixou ela passar do que se chamava lá na época do... Tinha um nome, eu não vou lembrar agora, mas era quase como se fosse assim um primário, nem chegava nem ao ginásio, tá certo? Eu vou lembrar daqui a pouco o nome que você falava. E o que eu vi, sabe, Michele, foi que não ela não acreditava nisso, graças a Deus casou com meu pai, que era uma pessoa também que tem uma boa cabeça, e que permitiu, e ela foi atrás, sabe? De se instruir, de se colocar. Ela gostava de livros, ela gostava de ir no museu, ela gostava de ler os livros, ela sabe? Ela se educou. E ela foi a pessoa que, logo no início da minha... Eu me lembro, assim, ela brincando comigo de falar inglês. Ela nunca falava inglês, mas ela botava o dedo no meu nariz e eu tinha que dizer nose, ear, sabe? E eyes. Então, era uma pessoa que, apesar de não ter tido, sabe, a condição de estudar, ela foi uma autodidata, ela se posicionou e ela ensinava ao filho de 3, 4 anos palavras em inglês, que ela também não sabia, mas que tinha uma base qualquer, ou espanhol naquela época. Então, acho que talvez eu tive dentro de casa um exemplo maravilhoso, sabe, nesse sentido, de ver alguém que se reinventou na vida, e para mim, eu acho que me dá uma base muito importante de eu respeitar, sabe, esse tema que eu estou falando, da atitude, da preparação e do caminho que ela tentou percorrer ela mesma para estar onde ela está. Um outro aspecto que para mim foi um aprendizado, assim, então tá bom, legal, Ricardo, você teve uma boa base, uma boa mãe, uma família estruturada que te permitiu isso, né, avós e coisa e tal, e que foi fantástico. Mas depois você começou ali a estudar e a entrar no seu dia a dia, né, para fazer o trabalho, e aí eu fui trabalhar na PwC, que é uma empresa também fantástica, e ali eu tive uma oportunidade, sabe, Michele, que foi para mim realmente o que mudou a cabeça do Ricardo naquele momento. Foi a oportunidade de ter sido parte de um programa da ONU que chama He4She, certo? Então, dentro da PwC, eu fui embaixador do He4She, que é um programa que busca falar o seguinte, poxa, o tema da equidade de gênero não é um tema das mulheres, é um tema da sociedade. E mais, sendo um tema da sociedade, quem está na direção dessa sociedade hoje são os homens. Então, os homens são responsáveis pela diversidade de gênero, entendeu? De entender, de colocar e ajudar a que isso seja, que alguma coisa seja feita, sabe? E eu fui aprendendo, discutindo e começando a discutir isso com os homens, entendeu? Para dizer que essa era a nossa responsabilidade. E aí eu acho que eu nunca consegui vender alguma coisa que eu não acreditava. Então eu fui ler, fui entender e fui trabalhar, e a partir do momento que eu realmente acreditei naquilo, que não é um problema das mulheres, é um problema da sociedade, você vê o impacto, sabe, que o trabalho da mulher tem no todo. Porque não é só um trabalho corporativo, é o trabalho do terceiro turno, é o trabalho de cuidar, é o trabalho que a gente vê na prática, que não é um trabalho, inclusive, remunerado, mas é um trabalho importantíssimo. Eu não estou aqui, eu falei da minha mãe, eu não estaria aqui sem ela, entendeu? O trabalho que ela fez, sabe, em toda a família e tudo, foi um trabalho que, se brincar, é muito mais valioso do que muitos outros trabalhos, entendeu? E o terceiro turno das mulheres, de forma geral, né, e não só o terceiro, mas assim, o que elas implicam, ele tem um impacto para a sociedade muito grande, sabe? E como é que eu fui aprender isso e, principalmente, discutir com os homens qual era o nosso papel sobre isso. Eu acho que eu aprendi muito, Michele, e junto desse aprendizado, o que eu tive foi outras mulheres, principalmente assim, no desenvolvimento, mesmo em TI e etc., que foram as minhas mentoras naquela época, entendeu? Porque eu fui também com elas e pedi a elas, olha, me ajuda isso aqui, porque eu talvez não estou entendendo exatamente, sabe, em alguns aspectos. Eu me lembro muito, Michele, de algumas dessas mulheres e falarem para mim, olha, Ricardo, aquilo que você falou naquela reunião não foi legal, entendeu? Ou falavam para mim, olha, naquela reunião você falou outro dia da importância do papel dos homens, mas você viu que fulano tentou falar 3 vezes, ninguém escutou nada, e você que estava na reunião não falou nada também, entendeu?
Então, assim... Não deu espaço, não legitimou espaço para ela, né? Não legitimou. Então, assim, às vezes tem muita coisa também que eu falo para você, Michele, que assim, eu conscientemente, eu como homem entendo e vejo, mas na prática às vezes você não faz, entendeu? Por quê? Porque tem também um certo viés, um certo, sabe, uma parte mais estrutural que às vezes meio te cega, ou você está tão preocupado em resolver o resultado e fazer não sei o quê, e você justamente assim deixa de fazer algo que você deveria fazer como líder. E ali está a importância de, sinceramente, buscar de vocês também, e dos outros homens, meus parceiros, etc., que me alertem para isso, entendeu? No final, quando a gente fala sobre feedback, o feedback tem que ser sobre isso também. Se você vê um gestor seu que deixou de fazer alguma coisa, com jeitinho, com direitinho, mas é bom chegar para ele e fulano, você viu que você perdeu uma oportunidade de fazer tal coisa, ou deixar, sabe? Eu acho que isso é um pouco também dessa atitude que a gente tem que fazer para buscar melhorar o ambiente como um todo. Você também colocou, Michele, que para mim é muito importante, a parte da cultura, sabe? Como eu estou falando, uma empresa como a PwC, e hoje a nossa empresa, desde que eu entrei na Everest, um dos temas que me fez realmente trocar e vir ser, né, o CEO à época da Everest foi o fato de que a conversa que eu tive na época com Fernando Apestegui, algum de vocês conhece, que era o CEO antes de mim, né? E a ele me explicar a cultura e me colocar que tinha vários desafios, que era muito difícil, isso ninguém negou. Mas ele disse, Ricardo, aqui tem uma cultura que é uma cultura de colaboração, uma cultura de meritocracia, uma cultura de autonomia, uma cultura principalmente de respeito, sabe? O próprio Fernando era uma pessoa, né, de um determinado grupo de diversidade e ele estava ali à frente, se colocava como, sabe, de posicionamento. Então, o que eu vi aqui foi, nossa, essa cultura é uma cultura que permite o desenvolvimento das pessoas e eu acho que ela está aberta a gente a tocar. E vocês viram que, durante o tempo desde que a gente teve, um pouquinho dos aprendizados que eu tive sobre a diversidade, então, justamente nesse capítulo 6 do livro, que, para mim, foram muito... Assim, gente, eu aprendi demais aqui, sabe? Eu tive a oportunidade de continuar aprendendo com muita gente boa. Vocês aqui que estão nesse grupo me ajudaram bastante. Queria até falar aqui, por exemplo, da Tatiana Porto, que também estava com a gente. A Tatiana me ajudou. Assim, nossa, quem está aqui, eu estou aqui porque vocês buscaram. Essa oportunidade que vocês estão me dando hoje é uma oportunidade de aprendizado, porque toda vez que você tenta falar sobre o que você acha, você aprende com aquela fala, acredite, se quiser, viu, Michele? É isso, é um pouquinho daqui que eu sinto que foi essa formação e que hoje é um outro step dela, é eu aprender a estar aqui junto com vocês. Obrigado por ter me chamado aqui e voltarei sempre que for chamado. Com Sempre certeza. muito bem-vindo. Mestre, você comentou sobre o Reforti, né, que foi é um programa criado pela ONU ali em 2014, já tem um tempinho, que é justamente esse movimento para trazer os homens e meninos para dentro de casa para a gente falar sobre como alcançar a igualdade de gênero. E aí hoje com todo o espaço, né, e aprendizado e de letramento que a gente pode conhecer muito melhor os vieses que nos formam como seres sociais, ou seja, a gente consegue identificar e encarar esses vieses que estão norteando os nossos comportamentos, né, pessoais e profissionais. No seu livro você menciona quando você decidiu ir em busca do seu sonho, né? Em um determinado momento você de fato precisou sair de Recife, e mesmo com medo, né, principalmente de como seus pais iriam reagir sobre essa notícia, eles ficaram surpresos, óbvio, né? Mas eles te encorajaram. E aí tem uma frase no seu livro que você menciona, né? Que seus pais falaram: onde você estiver feliz, nós estaremos também. E hoje, como pai de uma menina que está se transformando em uma mulher, como você se coloca, assim, apresentando a realidade a ela e, ao mesmo tempo, a encorajando, né, na futura carreira profissional que ela venha a seguir? Verdade. Lu, olha, realmente, eu sou pai, vocês conhecem também, eu tenho dois filhos adotados, que Deus assim, colocou as crianças na minha vida de uma forma maravilhosa. Uma delas também é a Bia tem 16 anos agora, e eu acho que realmente ser pai
de uma mulher é sempre também um grande aprendizado, uma grande parte de reflexão e posicionamento. Você pensar assim, poxa, que mundo eu vou deixar para ela, né? Como é que eu vou tentar ver se eu coloco? Mas eu também te coloco, Luciana, que assim para mim tem sido um processo de aprendizado muito forte, sabe? Porque de alguma forma conhecê-la, né? Assim, ver o desenvolvimento dela como mulher. E ela atuou sempre em vários aspectos em relação a isso, a ser uma pessoa, e eu a encorajá-la, né, a que ela tenha essa correta atitude diante da vida, que ela seja, que ela tenha a fortaleza de enfrentar, né, os problemas. Falo também para vocês que é um tema sempre complexo, no sentido de, além, né, de duas crianças maravilhosas, que são as minhas crianças, eu e a minha esposa somos bem branquinhos, como você me vê aqui, e eu tenho duas crianças pardas, assim, sabe? E ser não só uma mulher, mas uma mulher negra, parda, entendeu? Assim, no desenvolvimento, no aceite dela pela sociedade com que ela convive e vive, entendeu? Esse era um aspecto que eu sabia que seria um desafio, sabe, Lu? Por exemplo, na primeira escola que ela passa, né, a sensação de que ela queria fazer balé, e aí uma outra criança chega para ela, mas eu nunca vi uma bailarina negra, então acho que você não vai ser bailarina, entendeu? E aí você trabalhar aquilo, sabe? E a gente, outro dia recebemos um belo livro sobre uma bailarina negra, sabe? E a gente vai ler isso com ela, sabe? E aquilo você vai aprendendo, sabe? Ver. E, novamente, vocês sabem também, né? A parte das adolescentes, né? Do processo de autoaceitação ou não. Então, um cabelo super encaracolado, né? Aquela coisa, e como é que ela se acha, ela se vê naquilo ou não, né? E você trabalhar com ela para que ela seja, na verdade, seja uma fortaleza e não uma sensação de debilidade, que ela precisa alisar o cabelo ou fazer alguma coisa assim, sabe? Tem sido um processo de aprendizado contínuo. E eu te falo, e já falei isso no meu livro, eu acho que às vezes eu sou o melhor CEO do que sou pai. Por quê? Porque como CEO eu fiz estudos, eu fiz, sabe? E como pai, minha amiga, eu aprendo isso a cada momento. Vida, né? É realidade, sabe? Mas eu fico contente de que, de alguma forma, entendendo um pouco do que eu vivi aqui, do que eu aprendi aqui, eu tento, na prática, tentar dar suporte, tentar torná-la o mais forte e resiliente, sabe? Em temas como episódios, como estávamos no shopping e ela vai lá pegar na loja tal para pegar uma roupa que eu comprei e ela, na volta, ela disse, a pessoa me perguntou, não, peraí, mas como é o nome do seu pai? E qual é, sabe, assim, duvidando que ela fosse, sabe? E aí você vai lá junto com ela e chega na loja e mostra a ela, assim, junto com ela, para dizer que isso é um absurdo, que eu não aceito um processo desse tipo, entendeu? Que, sabe? E mostrar a ela que aquilo é importante também para mim e mostrar que ela precisa ter a resiliência e o posicionamento para tal, entendeu? Diante de uma situação que é absurda, entendeu? Claro, veja bem, não houve nenhum distrato, não foi nada, não quero também, mas são pequenas situações, sabe? Que você não pode perder a oportunidade de mostrar que você está do lado dela e que a gente está junto, sabe? De posicionamento. Eu acho que aqui é onde eu mais tenho aprendido, sabe, Lu? Agora, com muitos erros, viu? Eu erro à vontade. Todo mundo. Então, se você fala assim, de vez em quando você fala, não, cara, você é uma referência, e mais ou menos, assim, tenho ainda bastante a aprender, viu, Luciano? E não é fácil, assim, sob esse contexto de aprendizado, de ter, né, uma filha, então pode ser que eu esteja inspirando um pouco aqui, mas eu quero dizer assim que a realidade é essa, sabe? E como pais e como homem, eu tenho que estar ali aberto a entender as situações e estar com elas junto. Eu acho que toda vez que eu penso assim, o que eu tenho que fazer é apoiar, o que eu tenho que fazer é estar aqui do lado e dizer, minha filha, a primeira coisa que você tem que fazer antes de amar alguém é amar você mesmo. Entendeu? E nesse processo de adolescente, tem o negócio do namorado, não sei o quê, pois tal, e você, sabe, você fica ali, sabe, tentando apoiar, tentando ver,
Eu acho, gente, que isso tem sido mais difícil para mim do que esse dia a dia aqui, viu? Boa. Maia, tem alguma pergunta da comunidade? Temos sim, Mia. Bom, Ricardo, a perguntinha que a gente tem aqui é: que comportamentos você mais valoriza em líderes de empresa? Eu acho que eu valorizo bastante hoje um tema assim, de autenticidade, sabe, Marco? Eu vejo muito assim de que como é que se diz, aquela aura de liderança, que o cara tem que ser assim, tem que ser assado, eu acho que ele cada dia fica menos relevante. Então, quando eu vou para uma reunião de CEOs, hoje de manhã estava então, por isso que eu estou todo aqui mais formal, mas assim, eu acho que a autenticidade hoje em dia tem sido cada vez mais importante, sabe? A pessoa ser quem ele é, quem ela é, como é. É claro, respeitando o ambiente, respeitando todo mundo, mas não botando uma máscara. Eu tive até recente agora, tem uma exposição aqui em São Paulo, no MIS, sobre o Jung, né? O Carl Jung, que é um psiquiatra interessante. E o Carl fala muito sobre máscaras, sabe? Que a pessoa vai usando e de repente aquela máscara começa a não ficar mais bem em você, sabe? Então, eu acho que eu vejo muito líderes que usam algumas máscaras, sabe, Mari? E isso, às vezes, é perceptível, sabe? Quando você está e a pessoa fica falando aquela coisa, mas, na verdade, não é o ser autêntico dele. Eu acho que a autenticidade, hoje, para mim, é uma coisa que eu, assim, admiro, reputo, sabe? Aquele líder que é líder do jeito que ele é. E eu acho que eu aprendi isso aqui também com vocês. Eu tenho que agradecer quando vocês viram lá, né, o Ricardo Neves de Drácula ou de festa junina. Aquilo é um exercício de autenticidade, sabe, Maia? Você tem que ser você mesmo, respeitando, novamente. Olha, ser você mesmo não é dizer qualquer coisa, não. Ser você mesmo, mas dentro do ambiente correto, dentro da coisa correta. Não quero dizer assim, seja o que você é e acabou. Não, peraí. Mas use a máscara correta. Obrigado, Maia, pela pergunta. Obrigada a você. Muito bom. E aproveitando que a gente já teve pergunta da comunidade, tivemos algumas respostas. Ricardo, tem alguma história real ligada ao nosso tema de hoje aqui que te inspirou? Olha, na verdade, eu tive, até pensei, né, quando se colocou algo assim, eu tive tantos exemplos legais, sabe, Michele, assim, de mulheres que sempre, cada uma da sua forma, me ensinaram bastante. Eu acho que eu tive várias sócias na PwC, eu sou muito, assim, também abençoado por ter tido, sabe, pessoas que foram desenvolvendo junto a mim e que me ajudaram a crescer bastante. E na minha visão, todas elas, eu acho que reuniram um pouco daqueles elementos que eu falei no início que a gente colocou. E elas me ajudaram, como eu falei, a se desenvolver. Eu digo que mesmo hoje, né, na nossa organização, na NTT Data, eu tenho muitas dessas mulheres que eu também, assim, olho e vejo, sabe? Digo, nossa, que líder bacana. Que a gente teve, inclusive, um programa, se lembra? Quando a gente reconheceu, né, algumas dessas mulheres, e eu fui aquele que, não, nossa, que lista bacana, sabe? Tanta gente. Então, eu acho que, na verdade, essas mulheres que são referências, elas estão do nosso lado, elas estão no dia a dia. De alguma forma, eu tenho que dizer, são vocês. São vocês que pegam, sabe? Tema desse tipo e transformam da forma que vocês vêm transformando, sabe? O que vocês fizeram no ano passado com a Tata, não? Com a Nata? Com a Nata, e agora diversa gente. Isso é transformar, isso é fazer, é isso que eu tenho que aplaudir vocês e mostrar novamente, não só e todo mundo que participa e que está aqui. Eu acho que a gente tem tantas boas referências aqui dentro da organização. Agora, falta para a gente continuar a evoluir isso, entendeu? O negócio está ainda quase no início do caminho. Ele vai devagarzinho, devagarzinho, alguns retrocessos, algumas coisas que a gente pensava que era de um jeito não conseguiu, mas eu acho que a gente está no caminho certo. Então, acho difícil assim, falar de uma pessoa, sabe, Michele? Foram tantas que eu tive a oportunidade de estar juntos que seria injusto eu falar de uma e não falar da outra. Por exemplo, aí, só falando aqui, não sei se vocês conhecem,
3 delas ou 4 delas fizeram realmente um podcast, entendeu? Sobre, nossa, eu estou esquecendo o nome do podcast, mas depois eu vou botar aqui no chat. Elas fizeram, Ela Pode Mais, é o nome do podcast, tá certo? E são 3 ou 4 mulheres que trabalharam na área, trabalharam na área de tecnologia, que tiveram um desenvolvimento muito legal. O nome Ela Pode Mais, entre elas, a Andréa Teixeira, a Denise Marconi, que mora na Suíça, eu esqueci o nome dela agora, a Ana Fleury. São pessoas, são mulheres maravilhosas e que trabalharam diante de mim e tudo. E, novamente, o meu grande orgulho foi que um dos episódios chamaram a mim e um psiquiatra para a gente falar sobre essa experiência e tudo. E, nossa, foi tão bacana, sabe? Vale a pena olhar os episódios do Ela Pode Mais, que é bem legal. E novamente, são mulheres que tiveram, e elas contam. Tem também a Maria Homem, se eu não me engano, que é a psicóloga, que trabalha dentro do podcast, sabe, sobre alguns aspectos. Ela é um podcast muito bacana, entrevistando também outras mulheres, então está aqui uma referência bacana de pelo menos 4 delas, que eu admiro muito e que elas fizeram esse podcast tão bacana. Legal. E conectado com essa referência, com essa história que você traz de impacto de várias mulheres ao seu redor, hoje eu queria compartilhar aqui com a nossa comunidade, com você, que eu fui impactada muito positivamente no lançamento do seu livro em Uberlândia, né, ali em 2022, né, a gente teve um dia cheio na empresa, fomos para a livraria depois para tirar aquela foto e ter aquele autógrafo que eu não ia perder, né? Mas meu filho tinha 6 anos, eu ainda tive que passar na escola, e eu cheguei na livraria por último. Então, eu peguei meu livrinho e eu era a última da fila. Deixei meu filho lá no lanchonete. Deixei meu filho na lanchonete sentadinho. Falei, filho, espera um pouquinho que a mamãe vai pegar a fila e tal. E, de repente, alguém assim... Quem é a mãe do menino do short azul? Quem é a mãe do menino do short azul? Eu já gelei, né? Eu falei, nossa, gente. E aí, eu fui lá entender o que era você chamando. E pediu gentilmente às pessoas que eu pudesse ser a primeira da fila para que eu pudesse vir para casa com meu filho, que eu ainda tinha uma jornada com ele. Eu me lembro de você com seu filho lá, mas eu não estava nem lembrado disso aqui. Olha que gostoso. E assim, é um reconhecimento único, Ricardo, sabe? É uma ação de você liderando pelo exemplo em direção a mim naquele momento, que foi muito diferenciada. Eu posso te afirmar que em pouquíssimas vezes na vida eu tive esse privilégio, esse lugar de privilégio. Então, não só agradeço publicamente, como divido com as pessoas o que é de fato liderar pelo exemplo, estar atento ao ambiente, porque isso fez muita diferença para mim naquele dia, e isso reverbera na minha vida até hoje, tá? Obrigado, Michele. Nossa, estou aqui até meio assim, mas, olha, foi... Não sei, fiquei sem palavra. Seu, seu, foi muito natural, e esse tipo de ação, Ricardo, eu compartilho aqui para que a turma que está com a gente, que está crescendo com a gente, aprendendo com a gente, entenda a importância desse movimento, né? Você citou em uma outra situação, muitas vezes as mulheres tentam falar, não são ouvidas. Então, quando a gente tem um parceiro ali, um líder ou um colega que diz, gente, vamos escutar. Sabe, vamos olhar nesse ambiente aqui, vamos escutar, vamos dar um espaço, né? Isso muda totalmente a oportunidade que a pessoa vai ter. Então, acho que fica aqui um grande exemplo. É isso, muito obrigado, assim, nossa, fiquei quase sem palavra aqui, mas já agradecer esse teu reconhecimento, é muito lindo, mas eu vou pegar o teu ponto principal aqui, em relação, por exemplo, a esse tema de ter, né, líderes que trabalham um pouco isso, mas, como eu te falei, um pouco da atitude, do posicionamento. Por exemplo, se vocês convivem, minha sugestão é assim, se você convive ou está convivendo com alguma coisa que não faz assim tanto sentido isso, que você não está sendo ouvida, que está vendo que alguma coisa acontece, eu acho que você precisa também agir. E o agir não é naquela hora da reunião, levantar e na frente de todo mundo falar, fulano, você não está deixando fulano falar, não sei o que, não precisa ser assim. Tem que olhar passo a passo,
por exemplo, um papo depois, sabe? Chamar, ou falar até para aquela pessoa que está se sentindo, às vezes, né? Esse tema de que, poxa, eu não estou sendo ouvida, mas aí eu fico calada. Não, eu não estou sendo ouvida, deixa eu novamente levantar minha mão, sabe? Assim, deixa eu insistir, deixa eu buscar resiliência. Existe um certo meio do caminho, sabe, Michele? Entre um lado e outro, e a gente procurar, de uma forma correta, trazer mais as pessoas, os aliados, como você está falando, entendeu? Claro, eu fico assim muito lisonjeado nossa, esse gesto, eu me lembro de você, me lembro com o seu filho, mas, sinceramente, nem lembro de que eu chamei você para estar na frente. Realmente não lembrei, mas mais do que coisa, a pessoa saiu do trabalho, foi lá pegar a criança, chegou lá na coisa. Nossa, eu tinha que fazer, né? Eu fiquei até bastante animado de ver você e seu filho lá para a gente falar junto. Mas hoje sai aqui, né, um sorteio Hoje aqui. tem Vai ter sorteio. sorteio, já tem aqui, já separei para a Cris. Depois que a gente tiver os nomes, eu assino e mando direitinho. Vai ser muito legal. Boa. Obrigado, Michele, A gente novamente. faz sorteio aqui, senão a gente sorteia depois e faz a gravação do sorteio e aí manda depois para os sorteados. No nosso grupo. Legal. Isso aí. Vai ter... Qual é o próximo agora, Mayara? Vamos ter um quadro aqui que a gente está lançando, né? Tudo é um teste. Nosso quadro da rapidinha, tá, Ricardo? Então, a Legal. ideia é a gente falar uma palavra ou uma frase, e você diz o que vier na cabeça também com uma palavra só, com uma frase, algo assim bem rapidinho. Que Tá, então perigo, a hein? Estou primeira, aqui na corda preparada? bamba e Coração, aviso hein? a todos que eu não sei quais são as palavras, nunca vi, fiz até questão de não saber, para ser real, para ser Combinado. autêntico, tá certo? Vamos que vamos. Então, vamos lá. Primeira, liderança. Exemplo, Fracasso. oportunidade para aprender. Sucesso. Nossa, sucesso. Sucesso é amor. O resto, Equidade. equidade para mim é justiça. Privilégio. É reconhecer, saber que ele existe. Aliado. Aliado. Aliado é... Não sei se o nome não sei se é necessário. Assim, aliado é fundamental, vamos dizer assim. Pode deixar de ter. Respeito. Sempre. Uma atitude simples que gera impacto. Gentileza. Acabou a Michele me dar o exemplo aqui que eu fiquei quase emocionado. Por quê? Porque a gente, sabe, coisa tão simples a gentileza, né? Um aprendizado recente. Ser pai de adolescente. Eu falei para você. Tá? Adolescente. Algo que ainda quero aprender. Nossa, tem tanta coisa. Mas eu estou estudando mais filosofia, gente. Estou fazendo, assim, como fosse curso de filosofia clássica, de formação clássica. Tem sido também um novo horizonte. Legal. Um medo que já superou. Medo que ser eu mesmo. Olha, Esse Ricardo Neves que você vê, então deixa eu falar um pouquinho só sobre isso, que eu acho que é importante. Porque quando eu falei assim, ser autêntico, é bacana, não sei o quê, porque... Gente, isso não foi. Eu usei muitas e muitas máscaras durante, sabe? Principalmente numa empresa como a PwC, que era uma empresa assim, muito de auditoria, muito séria, você tem que fazer aquilo, sabe? Eu trabalhei de paletó e gravata durante 30, 25 anos, entendeu? E aquilo te coloca dentro de uma máscara. E depois você vai aprendendo, vai abrindo, e eu acho que hoje eu sou um cara muito mais autêntico, e graças a vocês, graças a essa organização, graças ao que eu consegui fazer aqui, por causa disso. Então, assim, só queria dizer que não é óbvio, não, sabe? Assim, é você continuar aprendendo. muito bom. A última agora. No trabalho, mulheres avançam quando? Eu acho que quando elas querem, sabe? Quando elas realmente querem, quando elas vão buscar aquilo, assim. Elas não avançam quando elas duvidam, elas têm, sabe? Eu acho que ela tem
E ela pode, não é uma questão de não poder. No meu entender, é claro que ninguém pode. Também não sou romântico aqui, eu sei que tem muita barreira, eu sei que é difícil, mas eu tenho que acreditar que quando a pessoa quer, ela faz, sabe, Mário? E pode ser aqui, e se não for aqui, eu vou buscar outro lugar para fazer, entendeu? Sinceramente, não estou dizendo, a gente tem muita coisa a melhorar nessa organização, sabe? E se por acaso acontece, estou dizendo que precisa ser amarrado, não. Tem que buscar aquilo que ela é. A história do fit cultural, sabe? Como é que você se sente, como é que a organização está, essas coisas têm que estar em sintonia, gente. Se não tiver, tente ajustar essa sintonia, falar, colocar. Sim. Mas se não acontecer, tem que buscar. Não sei, talvez não quero ser duro aqui, mas eu queria colocar realmente a opinião de uma forma clara. Tem que ter direção, né, Ricardo? É isso aí. Pois é. Vamos que vamos. Olha que legal. Obrigada. Passou Gente, voando, não foi? passou. A gente está chegando no final com essa mensagem poderosa, feita por essa pessoa mais do que inspiradora. E como a gente disse no início, sempre muito bem-vindo. A gente encerra esse primeiro encontro. A gente não queria, né, nem terminar, que tá tão gostoso esse bate-papo aqui. Mas, mestre, a gente quer agradecer a sua participação, o seu engajamento, que é único na nossa causa. Diversas vezes a gente, durante esses anos, você entrava no modo furtivo ali nos nossos encontros, e a gente fazia questão de mostrar que você estava aqui também com a gente. E com certeza esse encontro de hoje fez cada um de nós aqui avançar, nem que seja um degrauzinho ali na nossa caminhada. Desculpa qualquer coisa, se a gente fez você chorar, se emocionar, mas a gente está muito feliz de ter você como primeiro convidado aqui do nosso podcast. Obrigada, viu? Muito obrigado. Contem comigo, gente. Muito obrigado. Boa noite. Foi excelente. Passou aqui um piscar de olho. Muito obrigado, Michele, Luciana, Maiara e todo mundo que está aqui e todo mundo que participou aqui da preparação, do posicionamento. Foi muito bom estar aqui com vocês. É sempre bom. Aprendi. Continuo aprendendo sempre. Obrigado. Obrigada, gente. Depois a gente vai fazer o sorteio do livro, grava e a gente bota o resultado aqui. Compartilha aqui. Combinadíssimo. Gente, obrigada, viu? Até a próxima. Boa noite. Até a próxima. Boa Até o noite. próximo. Obrigada. Até mais. Tchau.